Pegar as nossas Bíblias, irmãos. Vamos abri-la no Salmo de número 38. Hoje o tema da mensagem é consequências. Salmo de número 38. Marcelinha, seja bem-vinda. Estamos muito felizes em revê-la. A Marcelinha fazia um tempinho que ela não vinha aqui conosco, mas ela sempre foi assídua nas terças-feiras, né, Celinha? E graças a Deus ficamos felizes em te ver adorando a Deus aqui conosco nessa noite, viu? Graças a Deus por isso. Glória a Deus. Todos encontraram? Primeiro hoje, Aurinha? Hoje é o primeiro. Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam. Até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me preparam armadilhas, e os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passam o dia planejando traição. Como um surdo, não os ouço. Como um mudo, não abro a boca. Fiz-me com quem não ouve, em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero. Tu me responderás, ó Senhor Deus. Pois eu disse, não permitas que eles se divirtam às minhas custas, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou ao ponto de cair, e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos, e grande é o número dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal, caluniam-me, porque é o bem que eu procuro. Senhor, não me abandones. Não fiques longe de mim, ó Deus. Apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Pai, estamos diante de Ti, diante dos Teus filhos, e diante de uma palavra, Senhor, que é tão poderosa, que é a Tua palavra. Tu sabes, ó Deus, das nossas necessidades, aquilo que precisamos, Senhor, para as nossas vidas, ó Pai. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor possa nos tomar nas Tuas mãos e nos dirigir, ó Pai, segundo a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Faz de nossos corações terreno férteis para ouvir a Tua voz e que ela possa cair num terreno, ó Deus, em que possa produzir, ó Pai. Ó Deus, perdoa as nossas ofensas. Senhor, assim como Davi
fez essa petição, nós colocamos diante de Ti e te pedimos perdão. E te pedimos, ó Deus, fala aos nossos corações, da maneira que Tu queres, ó Pai, porque a igreja é Tua, Senhor. Esse povo é Teu, a minha vida a Ti pertence, e nós queremos ser usados de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Fala conosco, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Queiram tomar os vossos lugares, por gentileza, irmãos. Queridos irmãos, estamos diante de mais um salmo de Davi. E mais um salmo em que Davi está passando de novo por momentos de angústia. Momentos de angústia. E nesse salmo, irmãos, ele é um pouquinho diferente até da angústia de Jó. Porque Jó, o que ele mais queria saber é qual era o motivo dele estar passando pela angústia, pelo sofrimento, pela dor, pela perda. A dor de Jó, além de uma dor física, era uma dor emocional muito grande, porque ele perdera também os seus filhos. E não foi um, todos. Né? Todos. E o que ele mais queria saber, qual era o motivo? Porque ele olhava e não encontrava um motivo. Agora, no caso de Davi, irmãos, esse salmo, Davi, ele deixa bem claro: Senhor, eu sei quais são os motivos. Eu sei que eu pequei, eu sei que eu falhei, eu sei que eu errei. Só que Davi não se contentou apenas em saber o motivo. Davi, ele excede o motivo. E ele vai até Deus e clama por misericórdia. Deus, eu sei que o Senhor está certo. E vamos trazer para os nossos dias, né? Fazendo uma linguagem aqui, figurada nossa aqui do dia a dia, né? Olha, Deus, eu sei que realmente eu pequei. Eu fui falho. Eu pisei na bola, Senhor. Olha, eu fiz tudo o que era errado. Mas tem uma coisa, Senhor. Tem misericórdia de mim. Senhor, me perdoa, Deus. Eu sei que o fardo que eu estou carregando é um fardo muito pesado. E eu dependo da Tua misericórdia para que esse fardo saia das minhas costas. Então nós vamos entender um pouco a situação de Davi. Esse pecado de Davi não é o pecado de Betseba, nesse caso aqui, nesse salmo. Tá? Nós não sabemos qual é o motivo, tá? Segundo as pesquisas que eu fiz, não é relacionado ao de Batseba, né? É o 51 que fala sobre esse pecado. Porém, as consequências desse pecado foram terríveis. Foram terríveis. E nós vamos estudar um pouquinho então sobre o tema consequências. Queridos, o versículo de número 1 diz assim: Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira. Meu irmão, ninguém é obrigado a obedecer a Deus. Deus não obriga ninguém a obedecê-lo. Deus, pelo seu infinito poder, Ele poderia exigir que todos o adorassem, todos o respeitassem, todo homem o amasse. Ele teria o poder para isso. Teria algum homem que poderia questioná-lo? Não. Porém, Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio de escolha entre o bem e o mal. Não pense ninguém que o livre-arbítrio é um livre-arbítrio de totalidade, não. O livre-arbítrio que nós temos é de duas escolhas apenas: ou Deus ou o diabo. O homem só tem essas duas
escolhas. Por quê? Ou ele serve a Deus, ou ele serve ao diabo. Não tem outro jeito. Ah, tem a terceira, quarta. Não. Essa é a escolha que o homem pode fazer. E dentro dessa escolha, Deus permite que nós tomemos as nossas decisões. Ele não é grosso, ele não é mal educado, ele não é estúpido, ele não é um Deus violento, como as pessoas muitas das vezes o pregonizam. Não. Ele é um ser educadérrimo. Ele é uma pessoa que respeita a sua decisão. Agora, quando nós tomamos a decisão de desobedecer a Deus, a pessoa tem que estar ciente que ela vai pagar pela consequência de seu ato de desobediência. Tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. Não tem jeito. Então, se nós, principalmente nós como igreja do Senhor, que conhecemos a Deus, sabemos, né? O Senhor disse: Pai, tem misericórdia deles, porque eles não sabem diferenciar nem a sua mão direita da esquerda. A igreja do Senhor, ela tem o Espírito Santo de Deus que orienta ela. Nós temos dentro de nós um senso de retidão, que é o senso de retidão divino. Nós temos em nós a luz do Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós, e ele dá os limites para a igreja. Ninguém que peca ou que faz algo contra a vontade do Senhor, peca inocentemente. De maneira alguma. Deus nos alerta. Deus nos orienta. E ele faz isso porque ele nos ama muito. A Bíblia diz: ai daquele que toca no quê? Na menina dos olhos de Deus, que é a igreja do Senhor. Ele tem um amor especial pela sua igreja. E se ele tem esse amor especial, Deus nos corrige, Deus nos orienta, Deus nos direciona por causa do seu amor. E ele não quer que nenhum de nós se perca. Ele não quer que nós pequemos, que nós erremos. Não, eu quero que ele peque para poder corrigi-lo. Não, de maneira nenhuma. Deus, antes mesmo de nós pecarmos, ele envia o Espírito Santo e diz: olha, Paulo, cuidado. Wesley, cuidado. Sandra, cuidado. É desta maneira. Nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, e ele nos dá a diretriz para nós. E quando nós estamos em determinada situação, ele nos fala: olha, não vá por aí, não haja dessa maneira. Mas às vezes, sabe o que acontece? Nós queremos desobedecer. É como aquele filho, né? O pai fala: não coloca o dedo na tomada. E o pai orienta. Chega um determinado dia, ele olha para um lado, olha para o outro, o pai não está perto, a mãe não está perto, ele vai lá e coloca o dedo na tomada. E crianças morrem colocando o dedo na tomada. E aí, a hora que ela leva o choque, a primeira reação dela é regalar os olhos, né? Regala aqueles olhos e começa. Sai chorando. E aí, ela não sabe falar o que aconteceu. Quando sai viva. Né? Quando sai viva, a mãe pergunta, o pai pergunta, ela aponta com o dedinho o que ela fez. Né? Não é assim? Mas o pai e a mãe já haviam orientados. Né? Olha, não coloca o dedo ali, dá choque. Mas ele não conhece a palavra choque. Ele não sabe o que o choque produzirá nele. Né? Ele não sabe. E aí ele vai. Agora, o crente tem a mesma coisa, irmãos. O Espírito Santo de Deus está dizendo para nós: não ultrapasse. Não faça, não ande desta maneira. E muitas das vezes nós queremos, não dá nada. É? E quando nós saímos da vontade do Senhor, meu irmão, o preço pode ser caro. Pode ser caro. Todo mundo se lembra da história de um homem chamado Ló?
Foi um homem próspero, um homem abençoado, estava com o seu tio Abraão. Porém, em determinado momento da vida dele, ele olhou para a cidade de Sodoma e Gomorra, as campinas da cidade de Sodoma e Gomorra, seus olhos... Nossa, que lugar lindo, né? Que lugar maravilhoso. Olha as luzes daquela cidade, olha a rua daquela cidade, olha como é bem acabada, olha como o prefeito investe naquela cidade, olha como são os seus teatros, como são as suas ruas, olha, tem bosques, eles se preocupam com o bem-estar daquele povo, olha que lugar maravilhoso para se morar. Tio, você me desculpa, mas eu vou para essa direção. Eles olharam, viram só as coisas boas, né? E às vezes nós fazemos isso, irmãos. Nós olhamos para o Egito, que é o mundo, olhamos, olha quanta coisa gostosa de se fazer, quanta coisa boa, ficamos iludidos, olhamos e ouvimos a voz de Satanás que diz, olha, o fruto é bom, é agradável aos olhos, é saboroso, coma! E quando nós comemos, abre os nossos olhos e vemos, caímos na podridão. E ainda quando nós nos arrependemos, nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente, a misericórdia de Deus opera. Mas o duro é que muitos comem o fruto podre do pecado, do engano de Satanás. As consequências que vêm são tão altas, o ônus do pecado é tão grande, que ele não tem forças mais para voltar. Aí entra uma outra coisa chamada orgulho, e a hora que o homem tem o orgulho, aonde está o orgulho do homem, a graça de Deus não opera. E é uma situação triste. Agora, irmãos, a Bíblia diz em Atos 13, 22, assim, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for a minha vontade. Deus olha para Davi e fala, olha, eu encontrei um homem que vai andar segundo a minha vontade. Mas agora Davi foge da vontade do Senhor. Cai no pecado. Um homem segundo o coração de Deus. Agora, se um homem segundo o coração de Deus chega nessa situação, qual o testemunho que Deus está dando de nós? Por isso que a Bíblia diz, aquele que está de pé, vigie, ore, para que não caia. Queridos, todos nós estamos suscetíveis a falhas, a erros, ao pecado. Porém, algo melhor do que o pecado é a misericórdia de Deus. E a Bíblia diz, aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Olha, que coisa maravilhosa. Agora, nós não podemos pegar a graça e transformá-la numa subgraça. Um subsídio da graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela opera quando o homem clama pela misericórdia. Mas hoje nós estamos ouvindo aí algumas pregações que o homem já não precisa mais nem da graça de Deus, é da subgraça. Não, Deus quer somente o teu coração. Você pode pecar, todo pecado é na carne. Deus só quer o teu coração. Não. Nós vivemos num tempo em que pecado continua sendo pecado. E aonde há o pecado, a graça de Deus também pode agir. E pode perdoar. Mas você precisa de um abandono do pecado. O arrependimento e o abandono do pecado, para que a graça de Deus possa agir na minha vida e na tua vida. Versículos 2 até o 10º. E aí nós vamos parar um tempinho no 10º, nesses versículos.
pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Consequências do pecado. Primeiro, as flechas de quem? Dos seus inimigos? De Deus, irmão. Primeira consequência do pecado, Davi sentiu as flechas de Deus sobre a sua vida. E depois ele diz, a tua mão me atingiu. Pum. Por causa da tua ira, o meu corpo está doente. Todo o corpo de Davi estava doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Não é porque Deus era ruim, não é porque Deus era vingativo, não é porque Deus não amava, não, pelo contrário, Davi sabia que o problema dele era entre ele e Deus, porque ele havia pecado contra Deus. Davi sabia que ele não era bonzinho, que ele não era flor que se cheirava, porque hoje muitas vezes as pessoas querem se vestir de uma bondade que não é delas e que ela não é assim. Mas Davi, ele falou, não, Deus, olha, eu sei o que eu fiz, Deus. Eu sou digno mesmo de morte. Eu sou digno mesmo, Deus, de estar passando por isso. Eu reconheço, Deus, o que eu fiz, Senhor. E eu sei que isto é consequência do meu pecado. As minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Olha, sentimento de culpa. E aqui eu vejo que tem uma chave de todos os problemas de Davi. Quando as pessoas têm um sentimento de culpa, sabe o que acarreta para elas? Doenças psicossomáticas. A culpa pelo pecado de Davi causou todas as enfermidades que ele estava sentindo. Primeiro, a culpa ela traz a debilidade ao corpo. A pessoa fica debilitada. Ela começa a se martirizar, ela começa a se questionar, ela começa a ir para baixo, se sentir depressiva, e a culpa leva ela a perder a sua imunidade. E quando ela perde a imunidade, quando o seu sistema imunológico está enfraquecido, as outras doenças vêm. Mas doenças psicossomáticas não é só aquelas que são causadas pela mente? Sim. O ponto é a mente. O sentimento de culpa traz estas doenças para o corpo. E isto já é cientificamente comprovado. E traz erupções pelo corpo. É o que ele fala aqui, olha. Minhas feridas cheiram mal. E suporam por causa da minha insensatez. Quer dizer, irmãos, o problema da culpa de Davi levou a estourar feridas, chagas sobre o seu corpo. Levou ele a ter o quê? Dor no coração. Levou ele a ter febre. Olha só, minhas feridas cheiram mal e suporam por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre, o meu corpo está doente, sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. E o meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. O meu coração palpita. As forças me faltam e até a luz dos meus olhos se foi. Ou seja, mau cheiro, febre, chagas, o coração com taquicardia. Olha aqui, ó, meu coração palpita. Ou seja, o coração dele estava com taquicardia. Ele estava lá. Alguém já teve taquicardia aí? Como que é o sentimento, meu querido? Você vai morrer. Sabe por quê? Porque você não sente nada no teu coração.
Alguém está sentindo o coração bater aí? Você não sente. É natural para você. Mas a hora que você está com taquicardia, o coração parece que vai sair do peito. Né? Parece, alguém já sentiu aquele carro que está com a marcha lenta desregulada? Você entra dentro do carro sem acelerar e o carro está lá assim, ó. Você chacoalha junto com ele? É a mesma coisa quando você está com taquicardia. Teu coração está chacoalhando lá dentro do teu peito, a tua caixa torácica parece que não vai mais suportar, parece que o seu coração vai explodir e que ali é o teu fim. Davi estava com esse sentimento, meu irmão. Você imagina só quantas enfermidades acarretaram para a vida de Davi. Ó, anseio e até cegueira. Os meus olhos, olha, não tinha mais luz, até a luz dos meus olhos se foi. Davi estava ficando cego. Meu irmão, é o que eu disse para você no versículo 1. Olha, ninguém é obrigado a servir a Deus. Mas quando você desobedece ao Senhor, as consequências que virão podem ser terríveis. Meu irmão, olha, eu fiquei pasmo ao entender esse salmo. Eu fiquei pasmo, porque eu falei, olha as consequências que levaram um homem, segundo o coração de Deus, a ter esses sintomas, a ter essas doenças. E depois eu fui estudar um pouquinho sobre doenças psicossomáticas, e aí eu fui ver que realmente uma das coisas que acontece, que dermatologicamente falando, acontece, é isso, erupções pelo corpo. Erupções. Problema nas articulações, problemas endócrinos, cardiovasculares, problemas respiratórios, metabológicos, mexe com tudo. O organismo dessa pessoa fica por completo doente. Por completo. Ele fica entregue às doenças. Entregue às doenças. Mas no caso de Davi, irmãos, esse sentimento de culpa dele aflorou, levando ele a confessar o seu pecado, a abandonar o seu pecado. E quando esse sentimento de culpa se junta com a confissão do pecado, o abandono do pecado, a graça de Deus se realiza em nós. Glória a Deus. Glória a Deus. A culpa por si próprio, ela causa a morte. Porque a culpa, ela só te leva à escravidão. Mas quando você une esse sentimento de culpa com o abandono do pecado e a confissão desse pecado, a graça de Deus, ela age em nossa vida. Todos nós estamos sujeitos a errar, mas nós precisamos de não ficar apenas com o sentimento de culpa, mas nós precisamos de ter uma decisão. Eu sou homem, eu sou uma mulher de Deus. Eu sou um homem de Deus. Eu sou uma mulher de Deus. Eu preciso confessar o meu pecado. Eu preciso abandonar o meu pecado, porque eu dependo da graça de Deus sobre a minha vida. Eu não posso ficar assim. Eu errei, eu falhei, mas eu creio num Deus que purifica os meus pecados, que me perdoa e que restitui aquilo que foi tomado pelo meu pecado. Aleluia, glória a Deus. Muitos querem ficar escondendo o pecado, colocando o pecado embaixo. Você já viu aquela pessoa que varre a casa e coloca a sujeira embaixo do tapete? Tem muita gente querendo viver dessa maneira. Pegar o seu pecado e colocar para baixo. Vou colocar embaixo do tapete, ninguém vai ver. Primeiro o vento que bate, espalha tudo. Mas que nós possamos, se nós errarmos, se nós falharmos, falar: Deus, eu errei, eu pequei, eu confesso o meu pecado, eu confesso.
mas eu estou diante de Ti, Senhor, arrependido. Me perdoa. Não carregue a culpa pelos anos. Tem muita gente carregando culpa de passados, lá do pecado cometido há 10 anos atrás, há 20 anos. E eu vou dizer uma coisa para você nessa noite: o tempo não apaga pecado, mas o sangue de Jesus purifica o pecador, aleluia. Glória a Deus. Tempo não vai tirar o seu sentimento de culpa, tempo não vai apagar o teu pecado, mas Jesus te purifica de todo pecado nessa noite. Basta você falar: não, Deus, realmente eu confesso, Senhor, eu errei, eu falhei. E agora eu preciso da Tua graça, da Tua misericórdia. Deus age, irmãos. Deus age. E não importa qual seja o pecado. Eu não sei qual foi o pecado de Davi aqui, meu irmão, mas o pecado que ele cometera foi um pecado que não posso dizer pior do que aquele que ele cometeu contra Urias, mas eu digo uma coisa para você: a consequência desse pecado foi uma consequência terrível, e a consequência para todo homem sempre é terrível do pecado, porque o pecado gera morte, não tem jeito. Mas tem um maior do que a morte aqui. Tem um maior do que a morte no nosso meio. Tem um que venceu a morte. Tem um que venceu a morte. E ele venceu todos os pecados. E ele perdoa os pecados. Aleluia. Ele tem condição de remover todos os pecados. Ele está aqui no nosso meio. Glória a Deus. Aleluia. O tempo não vai perdoar os teus pecados, o tempo não vai apagar os teus pecados, mas Jesus está aqui. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, aleluia. Os versículos 11, 12, 13, 14, diz assim, glória a Deus, podemos aplaudir ao Senhor? Obrigado, Deus, pelo teu perdão, pela tua graça, pela tua bondade, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me preparam-me armadilhas, e os que querem me prejudicar, os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína, passam o dia planejando traição. Como um surdo, não os ouço. Como mudo, não abro a boca. Fiz-me com quem não ouve e em cuja boca não há resposta. Irmãos, eu fiquei tentando entender por que os amigos de Davi o abandonaram. E Davi mesmo diz assim, olha, eles me abandonaram por causa da doença. Imagine naquela época de Davi, a qual a Bíblia diz que o leproso não poderia ficar no meio das pessoas sãs. Eles não sabiam qual era a doença que Davi tinha. Eles não sabiam que era uma doença psicossomática. Eles não sabiam se aquela doença era contagiosa ou não. Agora, o camarada está cheio de chaga, negócio vazando, fedendo. Você quer ficar perto dele? É o rei. É o rei. Opa, não quero nem conhecer esse rei. Não é isso? Foi o que aconteceu com Davi. Os amigos dele o abandonaram. Por quê? Por causa do seu estado de saúde. E eu vou mais além. Nem os puxa-saco estavam mais perto dele. Nem os puxa-saco. Foram todos embora.
por causa da situação em que Davi se encontrava. O teu pecado pode ter afastado todo mundo de perto de você. Primeiro, que a Bíblia diz no profeta Isaías que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Começa por aí. O primeiro que se afasta de nós é Deus. Não é que Deus se afasta de nós, nós nos afastamos dele. Porque os nossos pecados fazem divisão. Segundo, podemos perder amigos, familiares, parentes, colegas, por causa da consequência do nosso pecado. Foi o que aconteceu com Davi. E ao se afastar os seus amigos, sabe o que aconteceu? Seus inimigos falaram: vamos aproveitar o momento. Vamos aproveitar o momento. Davi, irmãos, por várias vezes, quando você vai estudar a história de Davi, você vê que ele foi pressionado a abandonar o trono de Israel. Seus inimigos queriam assumir o controle de Israel. Só que o sacerdote, teve um sacerdote que não, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Não vamos entrar nesse detalhe agora de história de Israel, mas teve até sacerdote que se voltou contra Davi. Né? Porém, outros apoiaram Davi. Caso de Samuel, então, um apoio tremendo a Davi enquanto Samuel estava vivo. Porém, quando Davi se encontrou nessa situação, até os seus amigos se afastaram dele. Os seus inimigos viram ali, então, uma oportunidade para derrubá-lo, para lançar calúnias, fazer armadilhas, prejudicar Davi. E muitos falavam contra ele constantemente. Mas sabe o que Davi fez? Davi falou assim: olha, não vou dar ouvidos, vou me fingir de surdo. Não vou falar com eles. A minha resposta será a minha mudez. Ele ficou mudo. O que acontece muitas das vezes é que quando nós vemos um irmão passando por um problema, nós vamos tomar as dores assim como os amigos de Jó, né? Jó, confessa o teu pecado, Jó. Ei, confessa o teu pecado, o que está acontecendo? Davi naquele momento não estava interessado em falar para os seus inimigos o que estava acontecendo. Primeiro, que os nossos inimigos não precisam de saber nada na nossa vida. Quem tem que saber é Deus. Tem coisas que é entre você e Deus. Tem coisas que você vai precisar de procurar o teu pastor. Não vai ter jeito. Mas tem coisa que é entre você e Deus. Eu já vi pessoas falarem coisas da sua vida e depois se arrependeram. Nós precisamos de ouvir alguns conselhos da palavra de Deus. Alguns não, todos, né? Todos. Desculpe a minha falha de expressão. Todos. E um deles é esse aqui. Com os teus inimigos, o que você tem que fazer? Se calar. Quem sabe chegavam lá para Davi, confessa logo o teu pecado, Davi. Ô Davi, onde você errou, Davi? O que você fez de errado? Por que as pragas de Deus vieram contra a sua vida, Davi? Você que é um homem tão bom, você que é um homem que, né? Você é um rei tão maravilhoso, um homem segundo o coração de Deus. Davi, confessa. Mas Davi, naquele momento, ele se fez de surdo. Quando os teus acusadores vierem contra você, meu irmão, se finja de surdo. Dê a eles como resposta o teu silêncio. E faça como Davi. Clame ao Senhor. Não fale. Não, eu sou assim, pastor, eu falo. Não, meu irmão, não precisa de você falar. Não precisa de você se defender. Irmãos, eu passei por uma situação da minha vida
Os irmãos me perdoem, às vezes eu citar os exemplos da minha vida. Não é que o pastor Wesley é melhor, quer ser arrogante. Não, meu irmão. Com toda a humildade diante de Deus. Eu falo para a edificação das vossas vidas. Eu fui acusado uma certa vez, mas uma acusação de zum, zum, zum. Ninguém chegou para mim e falou, você fez tal coisa, você fez tal coisa. Não. Era só as tramas por fora, por detrás. E aquilo ali me trouxe uma tristeza no meu coração, uma angústia. E eu peguei e falei assim, olha, eu vou no pastor fulano de tal e vou tirar satisfação com ele. Eu quero saber o que está acontecendo, o que levaram de mim para ele. Está virado. Quando você ira e peca, a graça de Deus, não tem como ela agir, né? Mas eu estava irado, mas na minha ira eu fui falar com Deus. E Deus me disse assim, cale-te, porque quem defende a sua vida sou eu. Irmãos, como homem eu queria tirar satisfação. Como homem eu não queria deixar para lá. Porque é ruim quando te ofendem. Se eu fizer alguma coisa e a pessoa falar para mim, você fez tal coisa, eu vou ter a humildade de falar, não, eu fiz, eu errei, me perdoa. Mas quando falam que eu fiz uma coisa que eu não fiz, isso me causa uma revolta, uma tristeza. E naquele momento, eu estava assim. Me acusaram de algo que eu não tinha feito. E eu queria tirar satisfação. Mas ao ouvir a voz de Deus, eu falei, Senhor, deixo nas tuas mãos. Deus me abençoou. Eu passei por aquela prova. Minha família está de pé, firme na casa do Senhor. Meus filhos estão servindo a Deus, a minha esposa servindo a Deus. E aquelas pessoas também continuam servindo a Deus. E eu glorifico a Deus por isso. Quem sabe se eu fosse lá tirar, olha, a satisfação, resolver o problema. Quem sabe aquele pastor viraria para mim e falaria, não, Wesley, realmente você tem razão. Fulano, ciclano levantaram um falso testemunho contra a tua vida. Quem sabe aquele pastor, qual seria a decisão contra aquelas pessoas? Será que aquelas pessoas não sairiam feridas? Eu sairia com o meu ego massageado. Tá vendo? Eu sou bom. Eu falei que eu não tinha feito. Eu não sou assim. Eu não sou assado. Tá vendo? Ó. Mas não, meu irmão. Pela misericórdia de Deus, eu passei. E aquelas pessoas também passaram, estão firmes na casa do Senhor. Deus tem abençoado a minha vida, meu ministério, e eu só posso agradecer a Deus. Porque, meu irmão, tem horas que nós precisamos de nos calar. Nós precisamos deixar de lado as acusações. Deixem te caluniarem, deixem falarem, mesmo que estejam falando a verdade. Tem coisas que é entre você e Deus usa de misericórdia. Se você usar de misericórdia, Ele usa de misericórdia para com a tua vida. Não se preocupe com os falatórios, não se preocupe com as calúnias. Deus é maior em nossa vida para nos garantir a segurança e a vitória no tempo dele, aleluia. Porque nós não somos nada, nós dependemos 100% de Deus. Talvez eu não tenha falhado aquele dia, mas depois eu falhei, depois eu errei, depois eu posso falhar mais para frente, eu posso errar. E que adianta eu ter a razão? Não. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que o nome dele seja exaltado. Convém que o nome dele cresça mais e mais, aleluia. Fiquemos firmes, meu irmão. Não precisa de dar a resposta para ninguém. Não, olha, eu sou assim, falou comigo, é na lata, eu respondo na hora. Não, meu irmão, aprenda a se calar. Deixe Deus falar por você. Deixe Deus te defender. É melhor Deus te defender.
Porque você não sabe nada, mas Deus sabe todas as coisas. Glória a Deus. Versículo 15, 16 e 17. Senhor, em ti espero. Tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Pois eu disse, não permita que eles se divirtam às minhas custas, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou ao ponto de cair, e a minha dor está sempre comigo. Irmãos, não importa a situação que você esteja vivendo, entenda uma coisa: melhor é estar nas mãos de Deus, cair na mão de Deus, do que na mão dos homens. Davi diz assim: olha, Senhor, não permita que os meus inimigos se divirtam às minhas custas. Não permita, Senhor. Sabe por que Davi disse isso? Porque Davi já vivera no passado uma experiência com Deus fantástica. Quando Davi errou, desobedeceu a voz do Senhor e mandou contar a nação de Israel, talvez para se engrandecer, não sei, mas uma coisa era certa: Deus não queria que ele fizesse a contagem. E ele pegou e manda contar. E aí Deus, vamos ler o texto, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 14, 15 e 16. 2 Samuel 24, versículos 14, 15 e 16. Davi respondeu: grande é a minha angústia, prefiro cair na mão do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. E morreram 70.000 homens do povo de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a sua mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe. E ele disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Irmãos, olha como é a misericórdia de Deus. Quando o profeta veio falar com Davi: olha, você tem uma escolha aí, você quer cair na mão dos homens ou na mão de Deus? De Deus, onde há misericórdia. Então Davi, quando ele faz esse salmo, e ele diz: Senhor, não permita que eles se divirtam às minhas custas, não é porque Davi era orgulhoso, não, meu irmão. Parece que Davi era orgulhoso. Ó Deus, não deixa meus inimigos me tocarem, não. Não deixa meus inimigos se alegrarem com a minha derrota, não. Não. Davi já se sentia derrotado. Davi sabia que os seus inimigos já estavam caçoando dele, já falavam mal dele. Quem sabe alguns já não diziam assim: olha, Deus já o abandonou, vamos aproveitar aí e vamos passar por cima dele, porque esse cara agora é um cão miserável, né? Vamos aproveitar. E alguns, quem sabe, diziam assim: olha, cachorro morto nem merece o chute de misericórdia, vamos deixar ele, que ele já está morrendo mesmo aí, daqui a pouco ele morre e nós assumimos aqui, né? Quem sabe o que seus inimigos pensavam? Mas tem uma coisa: Davi sabia que na mão de Deus havia misericórdia. Meu irmão, entenda como Davi entendeu. Desfrute da misericórdia de Deus. Hoje eu sei que está pesado, eu sei que a palavra é dura, mas Deus tem trabalhado nos nossos corações porque Ele nos ama. Deus não quer que você troque a bênção pela maldição.
Deus não quer que você troque os braços misericordiosos dele pelo pecado, mas ele quer te abraçar com sua misericórdia, e ele está clamando por você, e ele está dizendo nessa noite: arrependa do teu pecado, abandone o teu pecado, deixe de lado, e eu usarei de misericórdia para contigo. Glória a Deus. Irmãos, nós somos infalíveis, não tem homem perfeito. Mas tem um juiz no céu que é justo. Que é justo. E Davi tinha essa convicção. Não permitas que eles se divirtam às minhas custas, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou ao ponto de cair e a minha dor é grande. Deus, não permita que os nossos inimigos se divirtam às nossas custas, ó Pai. Mas tem misericórdia de mim. Tem misericórdia dos teus filhos. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Confesso a minha culpa e em angústia estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos, e grande é o número dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal, caluniam-me porque é o bem que eu procuro. Senhor, não me abandones. Não fiques longe de mim, ó meu Deus. Apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Eu li um livro sobre a vida de Davi, e nesse livro, um dos tópicos me chamou muita atenção, e ele falava sobre a semana do pecado. E ele explicava o que era aquilo, a semana do pecado. É aquele pecado que marcou a nossa vida. Falhamos diante de Deus, cometemos um pecado, erramos, e esse pecado nos marca a vida inteira. Passa 10 anos, mas no dia 11 de setembro de 2011 aconteceu aquilo. Estou usando essa data porque toda a igreja conhece essa data, né? Passaram-se mais 20 anos, mas no dia 11 de setembro. 30 anos, mas no dia 11 de setembro. 40 anos, 50 anos, 60 anos. E essa data nos traz angústia, como trouxe a Davi. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Esqueça dessa data. Vá aos pés do Senhor nessa noite. Clame por misericórdia. Deus quer fazer tudo novo. Deus quer tornar a dar alegria. Deus quer trazer a vida novamente. Porque muitas das vezes o que acontece conosco nessas datas, eu tenho uma data dessa. Confesso para a igreja, eu tenho uma data dessa. Que eu preciso de tirá-la do meu coração. Sabe o que acontece? Volta e meia, Satanás vai lá e diz, no dia tal, no ano tal, você fez tal coisa. Nós precisamos de pedir para que o Espírito Santo de Deus remova dos nossos corações esta marca. Porque muitos abandonam a igreja por causa dessa data. Porque eles lembram constantemente e relembram.
Não sou digno. Eu pequei, eu falhei, eu era pastor, eu era diácono, eu era cooperador, eu era dirigente do círculo de oração, eu era regente na mocidade, eu tocava na orquestra. Olha, eu pregava, eu fazia, olha, mas aquela data marca a vida da pessoa. Em vez dele destruir um gigante, ele está sendo destruído por um gigante. A marca do pecado. Mas a Bíblia diz que do teu pecado, do meu pecado, o Senhor não lembra mais. Precisamos de abandonar o pecado e fazer como Davi: Senhor, apressa a me socorrer, Deus. Apressa. Peça para que o Espírito Santo de Deus nessa noite remova essa marca do passado. A marca do pecado cometido no passado. Tem igrejas que nem o poder de Deus já não pode mais entrar nela, porque depois que a pessoa peca, é lixo. Depois que a pessoa peca, o poder de Deus não tem mais condição de restaurar. E muitas igrejas, eu ouvi um termo uma vez, que estão agindo como zumbis com aqueles que erram e falham. Mas eu quero te dizer nessa noite, o Senhor tem condição de restaurar tudo aquilo que foi destruído pelo pecado. O Senhor tem condição de remover as marcas do pecado, desde que haja um coração quebrantado, arrependimento dos pecados. Não estou dizendo que você pode continuar vivendo no pecado. Estou dizendo que você precisa abandonar. E se você abandonar o pecado, deixar de lado, confessar ao Senhor, Ele é fiel. Ele tem poder para nos perdoar. A consequência do pecado é outra história. A consequência é outra história. E para que você entenda o que é consequência, nós vamos falar sobre um exemplo que é prático do dia a dia. A pessoa fuma 70 anos, 50 anos de vida. Ela está com 70, desses 70 ela fumou 50 anos. Ela aceita Jesus como seu Salvador. E larga o vício do cigarro. Passam uns dias, ela vai ao médico e descobre que não tem mais os pulmões. É consequência do quê? Do pecado, do erro que ela cometeu. Ela foi perdoada? Foi. Foi perdoada. Foi lavada no sangue do Cordeiro, abandonou o vício, porém tem a consequência daquele vício. Não só esse vício, como outros. A mesma coisa é o pecado. O pecado, ele é uma lepra, que quando não tratada, corrói o corpo todo. Hoje nós conhecemos bem a lepra. Quando ela é diagnosticada a tempo, nós temos medicamentos e a pessoa tem uma vida normal. Mas, no tempo de Jesus, por exemplo, os leprosos perdiam seus membros por tudo. Aquela doença se espalhava pelo corpo. E eu quero dizer uma coisa: o pecado, quando não é confessado e quando ele não é abandonado, ele se alastra como um câncer pelo corpo. E só tem uma coisa para impedir que esse câncer do pecado se alastre: é o perdão vindo da parte de Deus. Com perdão virá consequência também. Depois, mais para frente, nós vamos estudar alguns casos que não vêm a consequência. Mas aí é entre nós e Deus. Porque Deus nos julga da maneira correta. E muitas das vezes, Ele até impede as consequências do pecado. Mas
em casos específicos. Caso contrário, nós vamos pagar pelo erro.